Bom, eu vou aproveitar da minha posição e fazer a primeira pergunta. Queria fazer a pergunta para o ministro Bruno Dantas, que eu achei muito interessante a ideia de fazer esse padrão internacional de emissão de gases e outras medidas, e eu gostaria de saber como é que vocês pensam em chegar a um acordo para que isso seja cumprido pelo mundo todo. Já há precedentes, né? não no meio ambiente, mas há outros parâmetros, né? Em outras situações, mas no meio ambiente eu acho que é fundamental. Excelente pergunta, Merval. Obrigado por me dar a chance de detalhar um pouco. De fato, quando se fala de relação entre países, não existe poder de coerção jurídica. A coerção que existe é moral, pode haver coerção econômica, mas, sobretudo, moral quando se fala de meio ambiente. Embora hoje os senhores e as senhoras que integram grandes empresas sabem que os grandes fundos já têm apertado o parafuso contra aqueles países que não têm uma política ambiental sustentável e empresas que não têm uma política de baixo carbono. O que nós pretendemos fazer com esse painel eletrônico chamado Climate Scanner é desenvolver fundamentalmente 3 grandes eixos. O primeiro é especificar indicadores em políticas públicas. O segundo eixo, especificar indicadores relacionados ao financiamento dessas políticas públicas. E o terceiro, especificar indicadores referentes à governança dessas políticas públicas. Veja que, na realidade, o que nós queremos e no que nós apostamos é exatamente na institucionalização, no âmbito de cada país, de mecanismos para se verificar e se coletar esses dados. Por isso, nós vamos estabelecer um conjunto mínimo de indicadores. E foi curioso, eu gostaria de dar um exemplo de uma conversa que tive em Washington com o Jim Dodaro, que é o controlador-geral dos Estados Unidos. Quando eu apresentei o projeto e ele gostou do que ouviu, ele me disse que precisaria de alguns dias, porque esse tema é um tema muito candente nos Estados Unidos, como nós todos sabemos, e é no mundo inteiro, mas que despertava muitas paixões políticas. E eu retruquei, dizendo que tudo bem, eu entenderia a necessidade de tempo da parte dele, mas que nós faríamos com ou sem os Estados Unidos. Ao que, na minha volta ao Brasil, 3 dias depois, ele me telefonou dizendo que não só iria aderir, como desejava também fazer parte do painel executivo, porque essa é a verdade, essa é uma agenda que está se impondo aos países. E quem não participar da definição dos indicadores terá que entrar a reboque. É curioso que, logo após a entrada dos Estados Unidos, o Brasil vai presidir o Comitê Executivo, mas já tínhamos a adesão da Finlândia, do Reino Unido, da Austrália, da Indonésia, enfim, países importantes, mas faltavam, claro, os grandes poluidores, Estados Unidos e China. Logo após o ingresso dos Estados Unidos, a China, 3 dias depois, informou que também queria entrar e queria participar do Comitê Executivo. Esperamos que eles não desejem sabotar por dentro, mas certamente nós estaremos atentos para isso. Está ótimo. Obrigado, ministro. Obrigado, Merval. Foi importante. Vamos lá. Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã, para o ministro Gilmar Mendes. O presidente Michel Temer citou o seu entusiasmo com a questão do semipresidencialismo. Eu gostaria que o senhor desdobrasse as palavras do presidente Michel Temer com relação a esse tema. Obrigado pela pergunta. Na verdade, seria interessante que o próprio presidente Michel Temer sobre isso falasse.
ele que diz que no seu governo ele já trouxe na prática essa ideia, fazendo um tipo de compartilhamento com o Congresso Nacional. Nós temos acompanhado que, ao longo dos anos, o Congresso tem assumido algumas funções muito enfáticas de direcionamento da questão, por exemplo, orçamentária e até de sua implementação. E agora mesmo os senhores viram o debate sobre orçamento secreto, assim chamado, e que envolve a aplicação de uma parte significativa dos investimentos. E o que se diz, no nosso caso, é que isto envolve uma certa discricionariedade do Congresso sem a devida responsabilidade. Por outro lado, nós estamos atingindo alguns pressupostos que são aqueles ligados à redução do número de partidos para a formação de maioria. A cláusula de barreira, a reforma que se implementou, vai permitir esse enxugamento. E, por outro lado, ainda, nós temos tido, embora falemos, e acho que falemos com propriedade, de uma estabilidade institucional a duras penas mantida nos últimos 35 anos, nós temos alguma instabilidade interna. 2 impeachments foram realizados, concluídos, e que leva até a uma ideia, talvez, de parlamentarização do presidencialismo. Isso foi tocado pelo presidente Michel Temer. Significa dizer que quem perde apoio no Congresso, independentemente das imputações que se façam, quem perde apoio no Congresso acaba por sofrer o impeachment, porque você não tem um outro mecanismo de desate. Por todas essas razões, se diz que talvez nós pudéssemos caminhar para um modelo semipresidencialista, em que o presidente teria determinadas funções e seria um fator, inclusive, de estabilização e de estabilidade. Não obstante, a função executiva seria conferida a um primeiro-ministro que teria um suporte no Congresso Nacional. Se, por acaso, viesse a falecer esse apoio, perder esse apoio, tudo se encerraria com um voto de desconfiança, e aí a gente fala num voto de desconfiança construtivo, que, como os alemães recomendam, não é, a partir da Carta de 49, que se derrubasse um governo para se colocar outro, havendo até a possibilidade extrema de dissolução. E aí nós temos também o problema, uma vez que somos bicamerais, de saber se dissolve o Congresso como um todo ou só a Câmara. Em suma, são problemas que nós teríamos que enfrentar. O que nós percebemos é que o modelo presidencialista vem dando, ao longo do tempo, sinais de exaustão, e nós temos, então, que refletir, e por isso que Michel, com toda a propriedade, falou na boa inspiração que nos traz o modelo português do semipresidencialismo, como nós vimos aqui, até com um certo regime de coabitação entre o presidente de uma linha partidária e governo de outra linha partidária. É a geringonça, né? Não, a geringonça foi o que o ministro Costa respondeu, não é, com a formação de uma base parlamentar muito variada. Eu até já usei essa expressão no Brasil, dizendo que o presidente Lula, para montar esse ministério, com 37 ministros de várias índoles partidárias, que ele montou a sua geringonça. Né? E o Arthur Lira montou uma geringonça maior ainda. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o presidente Michel Temer. Presidente, embora o senhor defenda a tese do semipresidencialismo desde sempre, e neste momento aqui em Portugal seja perfeitamente adequado abordar esse assunto, sempre que esse assunto surge, há
acusação ou a suspeita de que o assunto é levantado para tentar impedir que o novo presidente continue ou fazer uma mudança para impedir a reeleição, coisa desse tipo. Nesse momento, o senhor, pessoalmente, está numa situação de equidistância dos dois, do presidente atual e do ex-presidente. E volta e meia o senhor tem que responder a coisas. Como é que o senhor responderia à suspeita de que o senhor, mais uma vez, está tentando tumultuar o governo atual? Mas eu dizer o seguinte, interessante, eu acompanho essas posições, ao fundamento, vocês vejam bem, um presidente também não governa sem o Congresso Nacional, tanto que há um esforço extraordinário para obter uma chamada maioria. E interessante, em primeiro lugar, se elege o presidente, depois é que o presidente vai buscar uma maioria parlamentar. Diferentemente, no chamado semipresidencialismo, ou você já tem a maioria parlamentar, e daí tem governo, ou você não tem a maioria parlamentar e não tem governo. Enquanto não se forma a maioria parlamentar, você não tem governo. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o ministro Gilmar levantou bem que se quem governa perde a maioria, automaticamente se formou uma outra maioria e com muita tranquilidade você passa de um governo executivo para outro governo executivo. Outra vantagem que traz, viu, Nerval, é que interessante vocês sabem que aqui se fala muito em partido político. Com toda franqueza, e me permito a ousadia, nós não temos partido político no país, porque partido é uma expressão que vem de parte e política vem de polis. Então, um partido político, em princípio, significa uma parcela da opinião pública que pensa de uma determinada maneira e se agrega para chegar ao poder e governar a polis. Governar a União, Estados, municípios. Eu digo isso e peço licença para os senhores da imprensa depois não dizerem que eu apoio a revolução, mas é só para efeitos didáticos, né? É que eu digo que partido político, na verdade, no Brasil, nós tivemos ao tempo do golpe de Estado, porque você tinha a Arena, que era a favor do status quo, e tinha o MDB, que era contra o status quo. Aí sim, eram partidos políticos. Agora, evidentemente, você não pode imaginar a hipótese de 36 correntes de opinião no país, porque nós temos hoje 35 ou 36 partidos políticos, né? Portanto, nós temos siglas partidárias. Ora bem, se você caminha para o semipresidencialismo, portanto, é o parlamentarismo no parlamento, você tem, eu disse na minha fala, você tem um bloco de oposição e um bloco de situação. Isso, sem dúvida alguma, melhora até o debate político no país. Porque, convenhamos, hoje em dia, eu fui deputado 6 mandatos, 3 vezes presidente da Câmara, quando eu ia fazer a campanha, eu tinha que chegar no município e dizer, olha, eu trouxe as verbas tais e quais. Tanto que a história mesmo do orçamento secreto deriva muito disso, da perspectiva que o deputado, o senador tem de, na sua campanha eleitoral, ir aos municípios e dizer, trouxe as verbas tais e quais. Ora bem, se você tiver este bloco de situação e bloco de oposição, você tem o governo no parlamento. Portanto, na reeleição, quem for da situação dirá, governei bem, veja os pontos tais e quais. Quem for da oposição vai dizer, me opus adequadamente nos pontos tais e quais. Ou seja, você eleva até o nível de discussão política no país. Porque hoje, convenhamos, nós não temos... Veja a ideia de oposição, me permita mais uma palavra só. Claro. A ideia de oposição é uma ideia jurídica. Ela é importantíssima para a democracia, porque a oposição revela, com as suas críticas, muitas vezes, um caminho para quem está na situação. Mas a oposição no Brasil não é tomada, eu digo, na União, no Estado ou no município, ela não é tomada no sentido jurídico, é tomada no sentido político. Ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir aquele que está no poder. E, diferentemente até, não é sem razão que muitos fazem a distinção entre atos de governo, que é para o governo atual, e atos de Estado, que é feita por um governo, mas para valer lá na frente. Quando eu propus a reforma da Previdência, propus a reforma trabalhista, eu disse a reforma educacional, eu chamava a oposição, dizia, olha, minha gente, isso daqui não é para agora, é para sempre. De modo que eu preciso de votos aí, inclusive da oposição. E confesso até, secretamente ou não, acabamos tendo votos da oposição. Por isso que eu
secretamente para homenagear a oposição. Né? Então, na verdade, e quando eu digo em novo sistema, não é para dar golpe, como dizem por aí. Né? Na verdade, se eu propusesse agora, aliás, é a proposta que está no parlamento, né? É para aplicar em 2030. Até porque é interessante, quem foi eleito agora, em princípio, foi eleito debaixo de um regime jurídico que permite a reeleição. Então, se obstaculizasse isso, se dissesse assim, olha aqui, vai aplicar em 26, quem está no poder pode dizer, ó, nada disso, eu tenho direito adquirido, a reeleição. Não é? Então, o que a gente propõe é lá para frente. Agora, a exemplo da Europa, dos Estados Unidos, muitos países que adotam este sistema, especialmente Portugal e também a França, né? Dá certo. Você veja aqui, o presidente Marcelo é de uma corrente, de um partido, o primeiro-ministro Antônio Costa é de outra corrente, e eles se harmonizam. Quer dizer, uma coisa de gente, me permita a expressão forte, nos dias atuais, civilizada, não é? Gente que se entende, não é verdade? E acho que por isso que eu proponho sempre presidencialismo, sem nenhuma intenção de derrubar nenhum governo. Tá bom, muito obrigado, presidente. Por favor. Bom dia. Tá ligado? Alô? Bom dia. Pronto. Bom dia a todos. Obrigado, Merval. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na figura do presidente Michel Temer, que esteve conosco lá em Londres ano passado. Muito obrigado, Michel. E gostaria de também cumprimentar, agradecer e parabenizar o Johnny, o Furlan e o João pela organização de mais uma bela conferência, que coloca uma pressão na nossa conferência em Londres. Meu nome é Breno, eu sou presidente do LEAD no Reino Unido, e aproveito para convidá-los. Dia 20 e 21 de abril teremos a nossa conferência LEAD Brasil Conference em Londres, estão todos convidados aqui. E, se me permitirem, eu gostaria de fazer duas breves perguntas, né? Porque lá no Reino Unido, e embaixador Raimundo, imagino que aqui também, sempre que falamos de Brasil, temos que enfrentar três grandes questões, né? Que a primeira é a força das nossas instituições, a segunda, a nossa situação fiscal, né? O respeito aos limites orçamentários, como foi dito aqui, e, obviamente, o meio ambiente, que é a pauta comum aqui em todas as palestras que nós tivemos aqui até agora. E a força das nossas instituições foi provada e comprovada recentemente, né, diante principalmente da figura dos ministros do STF, que nos garantiram que a nossa democracia fosse respeitada e nossos valores respeitados. Isso foi uma mensagem positiva ao mundo. O segundo ponto, e aí vai minha pergunta ao ministro-presidente Bruno Dantas, sobre a questão fiscal, né, que é constante diálogo sobre o Brasil fora, né, como que o senhor vê a questão fiscal do Brasil para esse ano e como que o TCU planeja atuar para garantir o respeito aos limites orçamentários. E a segunda, em relação ao meio ambiente, eu direcionaria ao presidente Michel Temer, porque, como o senhor pôde ver quando esteve lá conosco em Londres, a pergunta do meio ambiente é sempre recorrente, né? Então, e eu vejo o Brasil consertando o curso, né? E sendo responsável novamente com as políticas ambientais, e isso precisa ser comunicado, né? Então, a comunicação é muito importante. E o senhor sempre foi um excelente comunicador, né, como presidente, e até hoje também. Como que o Brasil poderia melhorar a sua comunicação sobre o meio ambiente para esse novo momento que nós estamos vivendo? Muito obrigado, pessoal. E lembrando, 20 e 21 de abril, LEAD Brasil Conference em Londres, todos convidados. Não é isso, João? Obrigado, Breno, pela pergunta. A questão fiscal no Brasil é sempre um tema atual, né? Sempre estamos revisitando, e não é diferente agora. Eu tenho conversado muito com o ministro Fernando Haddad, com o secretário Gabriel Galípolo. Estou agendando uma ida do ministro Fernando Haddad ao TCU para uma reunião de trabalho com todos os ministros do tribunal, para que ele mostre o plano que tem para o primeiro semestre. Sabemos que, pelo calendário que o Ministério da Fazenda está traçando, o novo marco fiscal deve ser apresentado no final do primeiro semestre. Eles querem se dedicar agora, no primeiro semestre, à reforma tributária. Faz sentido aquilo que eu havia falado no começo. O nosso sistema tributário é perverso, ele onera exageradamente aquele que produz, e, evidentemente, que nós precisamos de uma reforma. Depois dessa reforma está, pelo menos, desenhada, ainda que não
aprovada no Congresso, eu creio que faz sentido revisitar, aí sim, com mais profundidade, o arcabouço fiscal. Temos uma âncora fiscal que mostrou a sua utilidade, mas que, ao fim e ao cabo, eu vejo a Daniela ali me olhando, Daniela Marques, que foi braço direito do ministro Paulo Guedes, direito, esquerdo, as duas pernas, enfim, mas que a grande verdade é que a pandemia mostrou que um sistema rígido, constitucionalizado, como o teto de gastos, conduziu a tantas exceções. Eu nunca vi tantas emendas constitucionais sobre matéria fiscal, e isso se deu exatamente... É claro que, quando se idealizou, o presidente Temer, o ministro Meirelles, quando idealizaram o teto de gastos, não imaginaram que nós viveríamos uma pandemia. E a pandemia, no mundo inteiro, vejam que os Estados Unidos, que é sempre citado como berço do liberalismo moderno, deu cheques de $1.000 para cada cidadão americano. Então, foi preciso um superendividamento de todos os países para fazer frente àquela emergência sanitária, atender os mais vulneráveis, mas, evidentemente, que isso precisa agora, no momento em que nós voltamos à vida normal, promover o ponto de equilíbrio entre a receita e a despesa. Eu acho que o ministro Fernando Haddad está com uma cabeça boa, está com uma disposição boa, estou muito otimista, porque, pelo menos da parte do Ministério da Fazenda, não há uma competição com um ator importantíssimo no Brasil hoje, que é o Banco Central. Eu sempre digo às autoridades do governo, quando tenho oportunidade, que não é possível falar de endividamento sem imaginar que a autoridade monetária vai ficar assistindo parada e mantendo a taxa de juros como está, sem que isso impacte a inflação. Tivemos uma reunião do Copom recentemente, a taxa Selic foi mantida, há a indicação dos analistas de mercado, o Isaac está ali me olhando também, de que somente lá para novembro é que a taxa Selic pode começar a baixar. Isso significa que 2024 pode estar comprometido. Enfim, o que é preciso que se compreenda em Brasília é que existe um Brasil real, que precisa produzir riqueza, precisa gerar emprego, mas que o pressuposto para que isso tudo aconteça é que o nosso marco fiscal esteja organizado. Eu acho que a ideia está correta, fazer primeiro a reforma tributária e, em seguida, apresentar o marco fiscal, mas, para isso, é preciso que nós tenhamos um pouco de estabilidade. Atacar as instituições não me parece uma solução que vá trazer essa estabilidade que é tão necessária. Queria fazer uma pergunta para o ministro Lewandowski. Ministro, o senhor fez uma bela exposição com preocupações, até mesmo filosóficas. Eu imagino que os acontecimentos do dia 8 de janeiro influenciaram muito até no seu pessimismo, né? E também no otimismo de ter enfrentado. Eu queria saber, o senhor vai sair do Supremo no meio do ano, né? Ainda vai ter muito tempo pela frente aí para enfrentar problemas sérios. Eu queria que o senhor fizesse, o senhor não pode falar diretamente, mas fizesse uma análise sobre os últimos acontecimentos de invasão do Supremo, uma campanha permanente contra o Supremo, a ideia de se aprovar no Senado, que é majoritariamente conservador ou bolsonarista, impeachment de ministros ou mandato para ministros. Como é que o senhor vê essa relação do Supremo com a classe política no Brasil desses 4 anos até cá? Meu caro Merval, agradeço muito a sua indagação. Na verdade, mais do que uma indagação,
é uma reflexão que já, de certa maneira, traz embutida uma resposta. Eu quero dizer que acho que cumpri meu papel ao longo de 45 anos de vida pública e 32 anos de magistratura, 16 de Supremo, e quero repetir o que disse em Nova York: o grande marco regulatório que nós temos no Brasil é a Constituição Federal de 1988. Já dura 34 anos, tem resistido a várias crises, crises políticas, crises econômicas, 2 impeachments, e ela continuará incólume. As instituições têm resistido galhardamente aos vários desafios. Eu testemunhei presencialmente os últimos acontecimentos infaustos, sombrios, este, sobretudo, ocorrido no dia 8 de janeiro, em que as sedes dos 3 poderes da República foram depredados, invadidos por uma malta, uma turba enfurecida. Isto, e todos são testemunhas disto, acabou fortalecendo a democracia. Todos se lembram que, no dia imediatamente subsequente a estes acontecimentos, 27 governadores brasileiros, uma cena inédita, 26 governadores de estados, o governador do Distrito Federal, partidos muitas vezes antagônicos, se reuniram com o presidente da República, o Ministério, todos os ministros de Estado, vários ministros do Supremo Tribunal, representantes de outros poderes, o chefe do Congresso Nacional, o presidente também da Câmara dos Deputados, depois, simbolicamente, desceram a rampa e foram inspecionar os destroços do Supremo Tribunal Federal. Isto, meu caro Verval, minha senhora, meus senhores, representou um fato importantíssimo que mostra a união não apenas dos 3 poderes da República, mas também os representantes da Federação Brasileira. Isso foi um feito inédito e que mostra a pujança das nossas instituições. Eu estou extremamente otimista, meu caro Verval, com relação à continuidade das nossas instituições e o aprofundamento da democracia. As eleições últimas do ano passado foram feitas de forma limpa, de forma expedita. Peço licença para realçar o papel do Tribunal Superior Eleitoral, que foi criado, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932 e, desde lá, tem prestado um papel relevantíssimo para o fortalecimento da democracia brasileira. E gostaria de dizer o seguinte, que a Justiça Eleitoral ela não se resume ao TSE apenas, que é o órgão mais visível, o órgão de cúpula. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela tem a forma de uma pirâmide, está enraizada em todo o país. Ela tem na base hoje, segundo os números mais atuais, 2.500 juízes estaduais e promotores estaduais que conhecem a realidade local, que no momento das eleições se transformam em autoridades federais. Nós temos no processo eleitoral a colaboração da cidadania, que são os mesários e os presidentes de mesa, que nesta eleição representaram mais de 10 milhões de cidadãos e cidadãs, com predominância das mulheres. As mulheres foram em massa participar do processo eleitoral, presidindo as mesas eleitorais. Depois nós temos os tribunais regionais eleitorais, 27 tribunais, são compostos de forma mista, juízes federais, juízes estaduais, representantes da advocacia e, finalmente, na cúpula, o TSE, que é integrado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 representantes da advocacia. E o que é extraordinário nessa sistemática que foi criada em 1932 é que todos têm mandato, 2 anos, renováveis por mais 2 anos, o que significa que é impossível a politização da Justiça Eleitoral.
E todas as decisões são sempre tomadas na presença do representante do Ministério Público, que é o fiscal da lei em todas as instâncias. Então, para ser breve, Merval Pereira, teríamos muito a dizer sobre este assunto, inclusive sobre a lei do impeachment, a nova lei do impeachment, que tive a honra de presidir agora, a convite do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entregamos agora em dezembro do ano passado, que, a meu ver, representará também o aperfeiçoamento da democracia. Eu quero trazer, mais uma vez, uma nota de otimismo para os empresários brasileiros e os empresários estrangeiros que comparecem a esse importantíssimo evento, que nós temos todas as condições para garantir a segurança dos investimentos e dos negócios. Bom dia a todos, eu sou Carlos Leiria Pinto, sou o gerente-geral da IFC do Banco Mundial no Brasil. Portanto, eu vivo em São Paulo. Queria saudar a mesa em nome do presidente Michel Temer, agradecer ao meu amigo João Dória este convite, dizer-vos que são bem-vindos a Portugal, a minha casa. Eu agora vivo em São Paulo e, portanto, o meu coração está muito dividido entre estes dois fantásticos países, que são países irmãos. Queria fazer uma partilha e depois umas perguntas à mesa, não sei bem a quem devo dirigir. Dizer-vos que algo que os meus amigos me comentam, como é o Brasil, como estão vivendo o Brasil, eu devo dizer que com grande optimismo. As empresas que estão aqui presentes, muitas delas brasileiras, têm uma fortaleza e uma energia que é transcendental. Dar-vos conta, muito rapidamente, o tema de sustentabilidade social e ambiental é muito importante para a EFC Banco Mundial. No último ano, nós fizemos com a Sabesp o primeiro Blue Loan no Brasil. Nós fizemos com a Coelba o primeiro Super Green Loan feito no Brasil. E recentemente, saiu hoje, esta semana, na imprensa, com o Itaú, o primeiro Gender Bond. Um Gender Bond significa que nós emprestamos dinheiro ao Banco Itaú, que, por sua vez, vai utilizar esses recursos para financiar pequenas e médias empresas que são lideradas por mulheres brasileiras empreendedoras. Portanto, um fantástico exemplo do dinamismo do setor privado brasileiro. A minha pergunta para a mesa tem a ver com a sustentabilidade do Brasil. O Brasil tem que se colocar na liderança mundial em termos de sustentabilidade. Como é que o Brasil pode, de facto, definir os melhores eixos para se colocar? E depois um tema mais concreto. Como é que estão vendo a possibilidade de implementar no Brasil um mercado regulado de carbono? Muito obrigado. É melhor o senhor dirigir a pergunta especificamente, porque tem muita gente... Eu dirigiria ao presidente Temer e ao ministro Bruno Dantas também, que está agora liderando esta iniciativa. Muitos parabéns, ministro. Mais dois comentários. Um primeiro relativo ao teto de gastos, se me permite. É interessante que no Brasil nós temos muito a mania de fazer leis, não é? Nós queremos sempre leis, novas leis, etc. Interessante a emenda constitucional do teto de gastos sobre adotar a tema da responsabilidade fiscal, ou seja, ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada, também tem uma visão social, porque há um parágrafo da emenda do teto de gastos que diz que em matéria de calamidade pública ou de comoção interna, né, você pode usar os chamados créditos extraordinários, remete ao artigo 167, parágrafo 3º, se não me engano, da Constituição Federal. E os créditos extraordinários estão fora do orçamento. Mas interessante, e eu digo isto porque a miséria é, na verdade, uma calamidade pública, como a pandemia foi uma calamidade pública. Portanto, utilizável seria exata e precisamente esse dispositivo da Constituição do teto de gastos que permitia os chamados créditos extraordinários. Primeiro comentário, não era preciso orçamento de guerra, essa coisa toda, como se discutiu no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do crédito carbono, né, que o senhor menciona. Sabe que desde do fenômeno chamado do código eleitoral, do código florestal, que foi se criando a hipótese de títulos relativos ao meio ambiente. Então, hoje, nos dias atuais, isto foi sendo aprimorado pela legislação ao longo do tempo, nos dias atuais é possível certificar quais são as florestas em pé e desta certificação se emitem títulos. E, ao longo do tempo, foi se esclarecendo que eles poderiam, inclusive, ser colocados na Bolsa de Valores. E hoje há um trabalho muito grande no Brasil para a certificação, e essa certificação é uma certificação anual, porque você faz uma certificação num ano,
dizendo há tantos de floresta em pé, portanto, isto permite a expedição de tantos títulos relativos ao crédito de carbono. Não é? Mas é possível que no ano próximo ela seja devastada. Portanto, anualmente é preciso renovar esta certificação. E o Brasil, na verdade, vejam bem, respondendo até a pergunta anterior, não é? O Brasil tem é uma reserva florestal, tem a maior floresta do mundo. Nós temos uma obrigação com o mundo. E nós cumprimos essa obrigação, convenhamos, ao longo do tempo, isso não vem de agora. Já o tempo do presidente Collor, o presidente Collor fez uma das primeiras reuniões mundiais relativas ao meio ambiente. Sequencialmente, tempos depois, a senhora presidente Dilma também fez uma nova reunião no Rio de Janeiro relativa ao meio ambiente. E nós fomos dos primeiros subscritores do chamado Acordo de Paris. Então, o que é preciso fazer? São 2 pontos. Primeiro, cumprir rigorosamente o Acordo de Paris. Em segundo lugar, privilegiar a emissão desses créditos de carbono, desses títulos relativos ao crédito de carbono. Não é? Agora, uma consideração final que eu percebo é interessante e é natural isto. Na Europa e nos Estados Unidos, meio ambiente no Brasil é floresta amazônica. Mas o meio ambiente é mais do que isso, com toda franqueza. É importante a floresta amazônica, mas vocês sabem que nós, no nosso governo, nós fizemos a maior reserva marinha que o mundo conhece, equivalente à soma, vamos dizer, de Portugal e França juntos. E a reserva marinha é importante porque as algas marinhas produzem oxigênio e não as consomem. E isto foi um feito do Brasil. Como de resto, nós ampliamos em 4 vezes a Chapada dos Veadeiros. Há outros meios ambientes no Brasil. Mas, no presente momento, o que é importante é isso, preservar a floresta amazônica mediante a expedição desses títulos relativos ao crédito de carbono. Até porque temos aqui no auditório 2 mulheres que se destacaram muito no Brasil por implementar uma agenda ESG muito robusta. Luísa Trajano e Daniela Marques. Luísa, todos nós sabemos, se destacou ao abrir uma seleção para negros que gerou uma certa polêmica no Brasil e que foi aplaudida por todos aqueles que conhecem a necessidade de se fazer esse resgate histórico que o nosso país tem com aqueles que sempre foram discriminados. E Daniela criou uma vice-presidência na Caixa Econômica Federal, exatamente compreendendo que o setor privado tem um papel importante, mas o setor público também tem. Infelizmente, até pouco tempo, o setor público no Brasil tinha poucas medidas para estimular essa agenda ESG, e eu acho que o trabalho que Daniela fez foi muito meritório. Com relação ao crédito de carbono, tivemos uma regulamentação muito recente, o Ministério do Meio Ambiente fez aprovar um decreto levou ao presidente da República um decreto para se criar esse mercado de crédito de carbono. É claro que foi uma novidade auspiciosa, mas a verdade é que o Brasil vive um problema anterior à implementação do mercado de crédito de carbono, que é o da regularização fundiária. Não se pode criar plano de manejo de floresta se nós não temos documentação dessas florestas no Amazonas, no Pará, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul. Se diz, eu integrei o Conselho Nacional de Justiça na época do ministro Gilmar Mendes, quando Sua Excelência era presidente do Supremo Tribunal Federal, e sou testemunha do esforço que o ministro Gilmar fez para a regularização fundiária no Brasil. Os cartórios no Brasil, infelizmente, isso é verdade que isso vem se modernizando agora, mas os cartórios, durante muitos anos no Brasil, muitas décadas no Brasil, foram negligenciados, tanto que se diz, em tom de brincadeira, que se nós formos juntar todas as escrituras referentes a propriedades no Pará e no Amazonas, nós teremos umas 3 ou 4 Amazônias, porque tantas são as fraudes na documentação de propriedade. Então, nós temos que, claro, pensar em como estruturar o mercado de crédito de carbono, mas nós precisamos resolver o nosso problema de regularização fundiária também, porque sem ele não se pode estabelecer um plano de manejo calcado na
na propriedade, porque, afinal de contas, quem vai receber esses créditos? Não é? Marcelo Itagiba, advogado, gostaria de perguntar ao ministro Barroso de que forma a chamada insegurança jurídica que tanto se propaga no Brasil é prejudicial para as relações econômicas de investimentos estrangeiros em nosso país. A questão das arbitragens, a questão relativa à interferência, muitas vezes, do Poder Judiciário nas arbitragens. Olha, eu acho que esse tema da segurança, Marcelo, é um prazer em lhe falar, ainda que à distância, e falando com você. Eu acho que o Brasil tem, em primeiro lugar, a falar de segurança, uma questão de segurança pública. Nós precisamos de um grande plano de segurança pública. Aliás, esse é um problema que o pensamento progressista brasileiro, mesmo a esquerda brasileira, sempre negligenciou. Nós precisamos de um grande plano de segurança pública democrática, não violenta, para dar segurança às pessoas. É interessante, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o presidente Lula ganhou Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, onde a classe média e a classe alta vivem e tem algum grau de segurança, e perdeu em muitas áreas da periferia. Pobre também precisa de segurança pública e nós precisamos de um projeto de segurança pública. Quanto à segurança jurídica, eu acho que a arbitragem funciona razoavelmente bem no Brasil. Acho que é um equívoco mexer nesse domínio e acho que as duas grandes inseguranças que existem em matéria judicial no Brasil, Marcelo, estão na litigiosidade trabalhista e na litigiosidade tributária. Palavra de quem foi advogado por 30 anos. É um cipoal indevassável. Eu fui advogado de um grande empresário, uma grande instituição financeira, e ele me dizia, eu faço tudo para não ter reclamação trabalhista, para cumprir com a legislação, tenho os melhores advogados, e mesmo assim eu respondo a milhares de ações trabalhistas. Portanto, um país em que um empresário correto queira cumprir a lei e não consiga, ele tem um problema de legislação que eu acho que nós precisamos enfrentar. E outra grande litigiosidade é a litigiosidade tributária, que precisa de uma simplificação do sistema. Para isso, eu não vislumbro, fora da área trabalhista, da área tributária, grande insegurança. E os planos econômicos trouxeram grande insegurança, mas isso, felizmente, está ficando para trás. De modo que eu não vejo essa grande insegurança jurídica fora dessas duas áreas causadas pelo judiciário. Agora, quem perde sempre acha que o sistema é um desastre. Ministro, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê o papel do Supremo nesse ano que se inicia, depois de tantas críticas ao Supremo, de tantos litígios entre Supremo e políticos, Supremo e empresários, e, de qualquer maneira, mesmo que as críticas aconteçam, o Supremo se mostrou fundamental na defesa da democracia. Então, eu queria saber do senhor como é que o senhor viu o papel do Supremo nesse ano que se inicia. Lerval, o arranjo institucional brasileiro, ele deu um certo protagonismo ao Judiciário e, sobretudo, ao Supremo. Quase tudo no Brasil, quase todas as questões no Brasil podem chegar ao Supremo, porque a Constituição é muito ampla, porque existem muitas ações diretas que permitem provocar a atuação do Supremo e porque existem centenas de legitimados, todas as confederações sindicais, todas as entidades de classe de âmbito nacional, todos os partidos políticos, todo mundo pode provocar a jurisdição do Supremo. Então, nós temos uma Constituição que trata do sistema, trata o que tem que tratar toda a Constituição, que é a organização do Estado, definição dos direitos fundamentais. Mas a Constituição brasileira também trata do sistema previdenciário, do sistema tributário, do sistema de educação, do sistema de saúde, do sistema ambiental, da proteção das comunidades indígenas, da proteção da criança e do idoso. Portanto, quase tudo no Brasil pode ser judicializado, de modo que o Supremo é, de certa forma, trazido para o palco
em quase todas as grandes questões nacionais. Podem ser ambientais, podem ser éticas, pode ser o momento do início da vida. E você está sempre desagradando alguém. Nenhuma corte constitucional do mundo pode disputar torneio de popularidade, porque desagradar faz parte do trabalho do judiciário. Quem é juiz sabe que pelo menos uma das partes, pelo menos 50% fica infeliz e às vezes os dois lados ficam. Portanto, essa história da popularidade não é o que me impressiona. A questão da judicialização excessiva me impressiona um pouco. E nós vivemos no Brasil, Merval, você acompanhou como um jornalista de qualidade, como um intelectual, um processo que é um processo global de ascensão desse populismo extremista e autoritário, cuja característica era a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, decente e conservador, e eles, as elites cosmopolitas, liberais e corrompidas. E o símbolo das elites foi no Brasil, foi na Venezuela, que era nem um populismo de direita, foi na Hungria, foi na Turquia, está sendo agora em Israel. O populismo elege com muita frequência as Supremas Cortes como o seu grande adversário, porque o papel de uma Suprema Corte é limitar o exercício do poder político pelas maiorias. De modo que o Supremo teve realmente um embate tenso no período anterior, porque nós precisamos intervir, por exemplo, na pandemia, diante de um governo negacionista. Se tiverem lembrado, foi o Supremo que determinou a atuação dos estados e dos municípios diante da inação da União. Foi o Supremo que determinou a elaboração de um plano de vacinação nacional. Foi o Supremo que impediu uma campanha para fazer as pessoas voltarem para a rua e para o trabalho, quando o distanciamento social era o mandamento da OMS. Portanto, no Brasil, como em alguns outros países onde houve esta ascensão populista, criou-se uma tensão artificial entre o poder político e o papel do Supremo Tribunal Federal. Sempre existirá algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de limitá-lo. Mas nas democracias, essa tensão é absorvida de maneira institucional e civilizada. Essa história de desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, as ofensas aos ministros, pedido de impeachment de ministro, isso se enquadrou naquele quadro geral de baixa civilidade brasileira. E um detalhe, muito frequentemente, quem provoca a atuação do Supremo são os próprios atores políticos, os próprios atores institucionais, seja o presidente da República, o procurador-geral da República ou os partidos políticos. Eu espero que uma certa volta à normalidade democrática diminua esse protagonismo do Supremo e que a institucionalidade possa prevalecer e que boa parte das questões que hoje são resolvidas no Supremo possam ser resolvidas definitivamente no próprio Legislativo. Mas nós interpretamos a Constituição e, portanto, onde houver ameaças à Constituição, o nosso papel é atuar. Agora, nós não temos nem a chave do cofre, nem tropas. E, portanto, nós precisamos de harmonia entre os poderes, porque as nossas decisões de proteção dos indígenas, por exemplo, na Amazônia, precisa da ajuda das Forças Armadas. Não tem como fazer nada na Amazônia sem Forças Armadas. Portanto, é preciso cultivar harmonia e boas relações entre as instituições e ninguém precisa abrir mão da própria convicção para tratar os outros com respeito e consideração. Posso? Pois não. Agostinho Turbiano, do GCSM. Queria fazer uma pergunta ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Se tudo isso que nós vimos e foi comentado aqui, sobre os acontecimentos antidemocráticos, favorece ao crime organizado e à lavagem de dinheiro? Não há até o momento nenhuma ligação específica em relação à tentativa de golpe que foi realizada com facções do crime organizado ou a questão da lavagem de dinheiro em relação ao crime organizado.
Logicamente, isso eu também sempre salientei de forma bem contundente, a participação de diversos golpistas, principalmente de financiadores, não se deu e não se dá só por ideologia, não se dá só por gosto político, se dá por questões econômicas, porque acabam sendo favorecidos em diversos segmentos, acabam sendo economicamente favorecidos. Mas, em princípio, não há, nas investigações, não há nenhuma ligação com a criminalidade organizada. Muito obrigado. Olá, muito obrigada. Primeiramente, queria saudar a mesa na figura do meu amado professor Gilmar Mendes, foi meu professor na Universidade de Brasília em 3 cadeiras de Direito Constitucional, também na figura do João Dória, que eu tenho como meu mentor. Ministro, o senhor mencionou a questão da necessidade de regulamentação, até de controle de mídias sociais, não mais ou não menos do que das mídias tradicionais. Mas da própria característica do que a gente tem das mídias sociais, da pulverização, acredito que tem um desafio muito grande aí. Eu queria saber se o senhor considera algum modelo ideal para que, de fato, esse controle das mídias sociais, para que notícias falsas não sejam, enfim, não afetem a estrutura do nosso seio social e da nossa democracia, de fato seja efetiva e não seja configurada como censura até certo ponto, que é uma das críticas que, de fato, ocorre hoje em dia, justamente por essa característica de pulverização. Muito obrigada. Agradeço a questão. As pessoas confundem muito responsabilização com censura prévia. E até isso é tão repetido que muitas pessoas acabam entendendo, ou pelo menos defendendo, a não regulamentação das mídias sociais, porque isso equivaleria a uma censura. Ou seja, o que se defende é exatamente que as mídias sociais deixem de ser, e esse é o primeiro ponto que me parece essencial, deixem de ser consideradas empresas de tecnologia. Hoje elas são consideradas empresas de tecnologia e, consequentemente, não têm nenhuma responsabilidade pelo que divulgam. Mesmo tendo vários mecanismos, algoritmos que colocam notícias preferenciais como top 1, top 2, ou seja, elas organizam, elas ganham, monetizam com isso, só que são consideradas empresas de tecnologia. Então, o primeiro ponto essencial é que passem a ser consideradas, ou que tenham a mesma responsabilidade de empresas de mídia que ganham e arrecadam com publicidade. Esse é o primeiro ponto. Não há um modelo ideal, tanto que isso vem sendo discutido na União Europeia há muito tempo, vem sendo discutido nos Estados Unidos, a Austrália aprovou um projeto de lei inicial em relação a isso, e o próprio Brasil, o Senado Federal já aprovou um projeto, que agora encontra-se na Câmara dos Deputados, o relator é o deputado Orlando Silva, para discutir essas balizas de responsabilização. Não se trata de analisar conteúdo previamente, não se trata, porque isso a Constituição jamais permitiria, de necessidade de autorização ou não para veicular algo. Agora, quem tem a coragem de publicar, virtualmente ou não, discurso de ódio, discurso antidemocrático, ofensa a pessoas, se tem a coragem de publicar, deve ter a coragem de se responsabilizar. É o binômio liberdade com responsabilidade, que vale para a mídia escrita, que vale para a mídia televisiva, que vale para a mídia tradicional, deve também, a meu ver, valer para as mídias sociais. Ministro, eu queria voltar à questão do senador Marcos Duval. Houve uma contradição do senador na Polícia Federal, que disse que teve uma conversa com o senhor antes de ir ao Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor confirma isso e se foi essa conversa que o senhor relatou, que ele não quis assinar a denúncia. Merval, a conversa que eu tive com ele foi a que eu anteriormente aqui transcrevi.
Tá bem, muito obrigado. Bom, obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Eu pediria ao senhor que ficasse conectado até o final, porque a gente pode ser que alguém queira fazer uma pergunta para o senhor também. Nós temos 10 minutos de perguntas. Então, quem quiser... Pois não. Então... Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Salomão, sou presidente do LIDE Portugal. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para o LIDE receber cada um de vocês aqui. Queria cumprimentar a nossa mesa, queria cumprimentar o nosso fundador, João Dória, vice-chairman, nosso chairman Furlan, Johnny. Que espetáculo a sua liderança, a equipe do LIDE por esse evento maravilhoso. O tempo de vocês é muito precioso para nós, para essa troca. A minha pergunta, até porque discípulo de vários dos ministros que estão aqui, alunos de todos eles, Michel Temer, presidente Michel, fui orientando o Geraldo Ataliba no seu escritório, e ouvindo o ministro Bruno Dantas, que tive o privilégio de tomar um café, aliás, veio direto para nos prestigiar, eu fiquei pensando no seguinte: a reforma tributária é apresentada como uma panaceia. Só que, para quem é do direito tributário, eu sou tributarista, fica sempre uma dúvida. Não temos dúvida que precisamos. Obviamente, nosso sistema tributário precisa ser, no mínimo, simplificado e tem muito a ser melhorado. Mas eu tenho um líder no LIDE, nosso governador João Dória, que com o Henrique Meirelles fez a lição de casa na linha do que o senhor falou, ministro Bruno, de primeiro tomar conta do meu caixa, para depois eu gastar. A preocupação que eu fico, e a pergunta que eu faço, aproveitando a experiência de todos da mesa, é: e se a reforma tributária não passar? Há um movimento, e me preocupa, porque o nosso fundador sempre assim, ok, vamos fazer, e quando? Agora, agenda? Tal. É assim que a gente aprende, é assim que a gente faz, é assim que o Johnny nos conduz também. A minha pergunta é, será que não seria importante, pegando esse track record do Brasil de não sair reforma tributária? As reformas tributárias saem pontuais. As reformas tributárias, aproveitando que os ministros trouxeram, num país como o nosso, certamente vão trazer litigiosidade, porque podem vir com inconstitucionalidades. Pode alegrar um setor, não alegrar outro setor. A questão é, ministro Bruno Dantas, presidente, será que a gente precisa esperar a reforma? Faz todo sentido numa questão de coerência esperar a reforma, eu entendo, mas a minha preocupação de tributarista e de quem defende empresários e de quem, aqui com o LIDE, tentando buscar o melhor para o país, sempre agora para os países, para essa correlação, e se a reforma não passar? Será que não era o caso, como o nosso ex-governador e nosso líder maior nos ensina, então, desse governo pensar num tempo? Tenho muita preocupação de que a história se repita, de que venha uma reforma, reformas pontuais, né? Se disse aqui também de quanto se mexeu na nossa Constituição com emendas. Essas emendas não melhoraram em nada o nosso sistema. Aliás, na história do direito tributário, quando se falou em mexer no direito tributário, lamentavelmente, não se fez bem. O nosso prefeito Greca deu exemplo de uma cidade extraordinária. São Paulo, nós tivemos um governo extraordinário que reduziu as despesas e fez tanto. Será que precisa da reforma tributária ou basta uma vontade política de reduzir tributos? São poucos os tributos que os próprios entes tributantes não podem reduzir. O ICMS é um que não é possível. Mas será que, numa vontade política, num movimento de liderança como esse, um novo governo abrindo as portas com a cabeça e com o seu histórico, ministro Bruno Dantas, de reduzir despesas, será que a gente precisa esperar a reforma tributária? Muito obrigado. A pergunta é instigante, mas eu penso que a resposta está na própria pergunta e dado o arcabouço jurídico que nós temos hoje. Nós precisamos lembrar que o teto de gastos está em vigor. Então, se nós não tivermos reforma tributária, a solução está dada, é o teto de gastos. O que me parece que o governo está propondo é a discussão primeiro da reforma tributária, em seguida o novo marco fiscal. Se a primeira parte fracassa por alguma razão que a nossa imaginação pode elencar, não é, dezenas de motivos, até porque o nosso histórico mostra que reformas tributárias não têm tramitação
simplificada no Congresso Nacional. O fato é que o teto de gastos é uma realidade, é uma emenda constitucional, portanto, com vigor. Veja que, quando o teto foi aprovado em 2016, ele foi feito para valer por 10 anos, por 20 anos, e a partir do 10º ano pode haver uma revisão por lei. Então, se não tivermos reforma tributária, a solução está dada, é o teto de gastos. Daqui a 3 anos poderemos fazer uma revisão por lei. Evidentemente que o teto de gastos tem comprimido as despesas discricionárias e, portanto, limitando a nossa capacidade de investimento. E esse é um dilema político por excelência que precisa ser arbitrado e discutido no ambiente apropriado, que é o Congresso Nacional. Por favor. André Teófilo, advogado, saudar a mesa na presença do presidente Michel Temer. A minha pergunta vai ao ministro Barroso, e já agradecendo ao colega Marcelo Salomão, que pavimentou um pouco do tema que eu gostaria de abordar, que também é na reforma tributária, que o ministro Barroso teceu de forma muito pontual pontos relevantes a serem tratados. E eu queria indagar ao ministro, né, a questão do custo Brasil. Né? O custo Brasil é algo que é muito discutido no implemento de novos negócios dentro da nossa sociedade. O ministro falou muito bem a respeito, efetivamente, aí, do custo das obrigações acessórias, a complexidade que é o nosso sistema chamado um manicômio tributário, né? A simplificação disso. 2 pontos que eu entendo que são relevantes, até a opinião do ministro nesse sentido também, né? Que é efetivamente o retorno do valor arrecadado em prol da sociedade. Segundo algumas estatísticas, o Brasil está em 30º lugar entre aquele que retorna de forma mais adequada ao produto da arrecadação, né? Seria esse o momento também, junto ao Ministério de Planejamento ou outros, tratar nesse sentido também? E também a questão da tributação da economia digital. Hoje temos um mundo novo, né? Metaverso, blockchain e tantas outras coisas que ainda estão à margem, e, por vezes, a geração de riqueza nesse mundo, que ainda não sofre a incidência também, talvez seria o momento também de trabalhar nesse sentido. E aproveitando a oportunidade, né, agradecer a cada membro, né, dessa equipe. Nós temos visto que é o mérito e o desafio do tempo que vivemos. Muito bem disse ontem o nosso governador João Dória, né, aqui nem direita nem esquerda, mas unidos centros pelo Brasil. E é um desafio muito grande. Eu tenho feito um paralelo em algumas palestras. O 8 de janeiro, o day after, que foi o 9 de janeiro, se assimila um pouco ao dia do fico, né? O dia do fico foi o 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro disse que ficaria no Brasil para cumprir a missão que tinha. Então, eu creio que cada um de nós que estamos aqui em Portugal, por coincidência, né, somos fruto do day after, o 9 de janeiro, e optamos ficar para construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil, como bem disse o ministro Barroso, que volte à discordância respeitosa, né? Temos opiniões divergentes, mas de forma educada e respeitosa. Faço essas colocações e reitero, então, esses 2 pontos sobre a reforma tributária, a opinião do ministro Barroso sobre os 2 pontos apontados. Muito obrigado. Eu, respeitando todas as opiniões ao contrário, eu penso que a necessidade da reforma tributária é desesperadora, é urgente, e por 2 razões que me parecem bastante claras. A primeira é a da simplificação. Nós temos o sistema tributário mais complicado do mundo. Os relatórios do Banco Mundial demonstram que o cumprimento do compliance tributário no Brasil demanda cerca de 10 vezes mais tempo do que o segundo colocado. Portanto, é absurda a quantidade de tempo que no Brasil se gasta para cumprir as regras tributárias. Não estou falando da carga tributária, estou falando do tempo que se gasta para cumprir as obrigações tributárias. E, portanto, a simplificação, a existência dessa quantidade de tributos sobre consumo, CMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, IPI, enfim, eu acho que essa é uma unificação imperativa por um IVA que seja pago no destino, e acho que isso atravanca a economia brasileira. E além do tempo gasto no compliance tributário, a ministra Rosa Weber divulgou, agora em 1º de janeiro,
relatório das atividades, a litigiosidade tributária no Brasil é imensa, a quantidade de cadáveres que existem no armário, por um lado e para o outro. Portanto, não é razoável, não é possível o país ter esse nível de complexidade no sistema tributário brasileiro. Em segundo lugar, é um sistema extremamente perverso, em que mais de 50% da arrecadação é fundada em impostos sobre consumo, que é o imposto que eu e o garçom que nos atende lá no Supremo pagamos igual de uma maneira geral. Além do que, cortando de novo na própria carne, eu fui advogado há 30 anos. Eu pagava menos imposto de renda do que a minha secretária, porque eu recebia por distribuição de lucros e ela pagava 27,5%. Eu sei que isso prejudica interesses das pessoas, muitas que estão aqui, mas não é possível considerar razoável um país em que o empregado paga mais imposto do que o patrão. Portanto, o sistema é complexo e o sistema é injusto e perverso. E nós temos que enfrentar isso, porque senão nós vamos viver cada vez mais tendo que nos proteger com segurança armada, porque não somos capazes de distribuir minimamente a renda. Isso, como já se observou, não é ser nem de esquerda nem de direita, é um mínimo de senso comum de como as coisas devam funcionar. A única coisa que eu estou de pleno acordo é que, às vezes, as grandes reformas elas não funcionam. As mudanças pontuais e incrementais, às vezes, funcionam melhor. Nesse ponto, eu estou de pleno acordo. Mas nós temos que andar com essa reforma, porque acho que ela atravanca a economia e ela concentra a renda. E não é possível nós considerarmos normal um sistema tributário que atravanca a economia e que concentra renda. Quanto aos demais itens do custo Brasil para além do tributário, eu acho que nós temos um estado administrativo que muitas vezes dificulta, sim, a atividade econômica e precisamos enfrentar isso também. Igualmente, penso que com reformas pontuais e incrementais, mais do que grandes transformações mirabolantes. Eu me lembro bem, no governo do presidente Fernando Henrique, grande presidente Fernando Henrique, nós fizemos uma grande reforma administrativa com um custo político muito alto e com um resultado relativamente pouco expressivo. Portanto, eu acho que a gente precisa identificar os gargalos principais e fazer as mudanças incrementais necessárias. Muito obrigado.